Salve aí pra você, vamos para mais uma live Sabor Podcast. Calor aqui na minha cidade, não sei se de vocês está frio, calor. Comenta aí na live como tá a temperatura da cidade de vocês. Então, aqui agora, nosso podcast já. Não é um podcast Sabor Brasileirão. Não há a menor dúvida que com o Bahia em 5º a 6º lugar, caia para rebaixamento. Por quê? Porque o Bahia tomou 4-1 do Remo. Só que o Remo não adiantou de nada, pegou 3 pontos, mas a tabela do Brasileirão, como teve vários jogos de time de série A contra a Série B, a tabela foi atualizando. E muitos da Série B perderam e muitos da Série A ganharam. O que fez o Remo, em vez de sair do rebaixamento, descer mais ainda no rebaixamento. A tabela em 2025 ia até o 19, em 2024 ia até o 18. Só que vai subindo a pontuação. Só que até 2027 só irá até o 20. Em 2027 irá mudar para 21. Mas os números só vão ficar até 21, porque agora só vão ter só tem 4 times de rebaixamento. Agora vai ter 5 no próximo ano. E o que há na dúvida? Que o Remo, ele estava no 17º, fazendo com que, como ele ganhou aqueles 3 pontos, botasse o Mirassol no rebaixamento. Mas acabou que quem foi pro rebaixamento foi o Remo, que ficou no rebaixamento. E por que o Remo ficou no rebaixamento? Porque a tabela do Brasileirão atualizou. E com essa atualização do Brasileirão, fez com que muitos subisse. Por exemplo, o Corinthians. O Corinthians estava em 15º, tinha perdido lá pro Curitiba e desceu para 15º. Com a atualização do Brasileirão, subiu para 11º ou foi para 9º. E aí, o que acontece? Acontece que o recorde total do Remo, ano passado, o Remo era da Série C. Só que acabou que o Remo na Série C era considerado o melhor time da Série C, fazendo com que o Brasileirão colocasse ele para a Série B. E na Série B não foi diferente. Ele amassou todos os times de 8-0. Fez com que ele subisse para a Série A. E no caso, ele ficou em primeiro desde o ano passado. Na Série B, o Remo ficou desde o dia 27 de fevereiro até o final do ano. Ele passou mais de 200 e poucos dias no primeiro lugar. E foi aí que ele veio para a Série A. Só que o Remo, ele esperava que os times da Série A ia ser fraco, tudo ruim. Mas o que ele não esperava é que os times da Série A são bons, fazendo com que o Remo ficasse perdido e caindo. Fazendo que, se o Remo chegar em 20º lugar, o Cruzeiro ainda não caiu, porque o Cruzeiro ainda tem mais um jogo. Se o Cruzeiro perder esse jogo, já era. Desce o Cruzeiro pra Série B. Não quer nem saber, filho. Se pique pra Série B. Mas se o Cruzeiro ganhar, quem vai pro 20º é o Remo. E o Remo pode acabar voltando pra Série B, tá?
as chances de prejudicação do Remo voltar para a Série B é de 1 em 99%. E essa chance está em 99% do Remo descer para a Série B. E descendo para a Série B, o Remo acaba tendo um prejudicamento. Esse prejudicamento acaba sendo que como o jogo vai ser valendo título, acho que é Mineirão, pode ter disputa de pênaltis. Por exemplo, empatou 1-1 com o Remo. É Mineirão, Remo e Cruzeiro. Se o Remo ganhar nos pênaltis, o Cruzeiro vai para a Série B, enquanto o time que está em 20º lá na Série B vai para a Série A. E assim a tabela do Brasileirão vai atualizando. E os prováveis times a ser campeão do Brasileirão esse ano são Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras. Eu vou falar bem certo. Palmeiras, Flamengo, Bahia, Atlético Mineiro e, para finalizar, Corinthians. Mas a série certa é Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Bahia e Atlético Mineiro. Em ordem alfabética fica Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Em ordem alfabética. Bora lá. Nesse exato momento, deixa eu parar com uma água. Acertei a garrafa bem na minha barriga. Não é a menor dúvida. No jogo, Nick, quem ganhou? A tabela que o recorte do Fortaleza tira a camisa pra cá. Não há a menor dúvida que o Bahia seja o vice-campeão do Brasileirão. Por quê? O Bahia tem a chance de ser vice-campeão. Porque o Bahia, ultimamente, no jogo contra o Remo, o goleiro, o Everton, e o goleiro William se lesionaram. O Everton, que é era o goleiro titular, se lesionou aos 45 minutos do primeiro tempo. Aí entrou o William. O William já se lesionou 10 minutos depois. O jogador do Remo veio com toda a força, pisou na canela dele e a canela dele simplesmente entortou. Entortando, ficou ruim a canela dele. E acabou se lesionando. E já depois desse recorte, veio o João Paulo, que é o goleiro, que era o terceiro goleiro do Bahia. E como o Bahia tem 5 goleiros, essa era a última opção do Bahia, porque os outros 2 eram ruins. Então o Bahia teve que treinar esse goleiro lá no banco mesmo. E esse goleiro ficou bom, só que no campo não foi muito bom não. Ele caía e quase se lesionou porque ele tinha dado um chute na trave quando foi chutar a bola. Por uma falta que fizeram dentro do gol, acho que foi do William José. E quem quiser parte 2 do podcast ao vivo, só deixar o like. Meta de 5 likes.